Nós estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz, um programa semanal da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, que vai ao ar cedinho, todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, para que nós possamos ter uma inspiração importante para o trabalho no final de semana e durante toda a outra semana que se inicia. Estamos hoje com o tema, vamos fazer uma série de programas sobre a Carta ao Povo de Deus, essa carta profética que foi assinada no dia de Santa Maria Madalena, dia 22 de julho desse ano, por 152 bispos brasileiros. E ela representa, para todos nós, essa retomada da profecia. É a ressurreição de nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, que se faz presente na voz, na ação, no corpo de cada um desses homens que estão se dispondo a essa missão profética para libertar o Brasil desse jugo, dessa política de morte na qual nos encontramos hoje. E para iniciar o nosso programa, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo dessa série e logo teremos os nossos convidados, Dom Adriano, lá sucessor nessa missão e tarefa em São Félix do Xingu, mas também Dom Manuel, missionário Sagrado Coração de Jesus, que é lá de Registro de São Paulo, que vão nos falar justamente por que a igreja, por que os homens da igreja, por que os pastores da igreja publicaram essa carta ao povo de Deus. O que afinal de contas, toda essa realidade tem a ver com a missão da igreja, que é evangelizar. Então, logo após o vídeo, a gente começa conversando um pouco com Dom Manuel e com Dom Adriano, perguntando, afinal de contas, qual é a origem de cada um deles, e depois a gente vai direto ao assunto. Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E vamos ver agora o primeiro vídeo da série, que com o apoio da Verbo Filmes e uma gravação artesanal de cada um dos bispos que participaram, foi possível editar e fazer para que você possa utilizar nos grupos para fazer a discussão e mobilizar as pessoas nesse período que já iniciamos das eleições agora desse ano de 2020. Um minutinho e já estaremos na tela. Em julho de 2020, 152 bispos católicos da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assinaram um documento chamado Carta ao Povo de Deus. Somos bispos da Igreja Católica de várias partes do Brasil e estamos em profunda comunhão, tanto com o Papa Francisco como com os irmãos da Conferência Episcopal Brasileira. Como é tradição na Conferência Episcopal, grupos de bispos se expressam no exercício de sua missão evangelizadora para se colocar sempre em defesa dos pequeninos e da justiça e da paz. Esta carta, endereçada a todos os cristãos e cristãs de boa vontade, faz um alerta e uma reflexão sobre o atual momento social, político e econômico que nosso país atravessa. Nós escrevemos esta carta porque nós estamos muito preocupados com a gravidade do momento que estamos vivendo, o problema da pandemia, das dificuldades econômicas e sociais que estamos passando. Por isso, nós queremos prestar um serviço ao povo de Deus e a todos os que querem e desejam encontrar caminhos para superar essa situação de extrema dificuldade pelo qual o nosso país está passando. Para ajudar nossas paróquias e comunidades a conhecerem mais este importante documento, elaboramos uma série de vídeos que apresentam os vários temas e reflexões presentes na Carta ao Povo de Deus. A proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados, uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência.
Evangelizar é a missão que Jesus confiou à sua igreja. Anunciar o seu reino de paz, de justiça, de fraternidade. Tendo presente a concretude da vida das pessoas, suas dores, angústias, sofrimento, mas sobretudo suas esperanças. As pessoas, não as coisas, são o eixo central da evangelização. Eu vim para que todos tenham a vida. Eu vim para que todos tenham a vida. O cuidado com a pessoa humana, com o outro, deve estar no centro da vida cristã, como nos recorda o Papa Francisco. Que la vita cristiana richiede dinamismo, disponibilità a camminare, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. L'immobilismo non si addice alla testimonianza cristiana e alla missione della Chiesa. Il mondo ha bisogno di cristiani che si lasciano smuovere, che non si stancano di camminare per le strade della vita per recare a tutti la consolante parola di Gesù. Ogni battezzato ha ricevuto la vocazione all'annuncio, annunciare qualcosa, annunciare Gesù. Le parrocchie e le diverse comunità ecclesiali sono chiamati a favorire l'impegno di giovani, famiglie e anziani affinché tutti possano fare un'esperienza cristiana, vivendo da protagonisti la vita e la missione della Chiesa. É neste horizonte que nos posicionamos frente à realidade atual do Brasil. Não temos interesse político, partidário, econômico, ideológico ou de qualquer outra natureza. Nosso único interesse é o reino de Deus, presente em nossa história, na medida em que vamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna, solidária, como uma civilização do amor. Construir a civilização do amor foi a missão assumida por diversos pastores de nossa igreja. Um deles, em particular, dedicou a vida em defesa dos mais empobrecidos, Dom Pedro Casaldáliga. Seu exemplo de vida, sua alma poeta e sua dedicação ao reino continuam iluminando os caminhos de quem põe o pé na caminhada. O que queremos ser? Seguidoras de Jesus. Em opção pelos pobres. Na oração, na mística, na contemplação, na partilha, na comunhão. Superado o medo, deveríamos ser fermento mesmo. Só que ninguém é fermento se não está na massa. Fermento fora da massa não nos serve para nada. E Jesus quer mesmo que sejamos fermento. Sal, luz. Com essa bela motivação, iniciamos então mais esse programa Despertar com Justiça e Paz, um programa de todas as segundas-feiras, sempre cedinho. Nós estamos aqui para conversar com dois bispos que possam estar junto conosco, fazendo essa memória e essa história a partir do caminho que a igreja percorre e a partir daí podendo fazer esse trabalho de evangelização. Queremos começar hoje, Dom Adriano acabou de chegar lá de Santa Terezinha, foi celebrar a festa da padroeira e nós estamos aqui nessa sexta-feira. Obrigado aí à produção que me alertou. Todas as sextas-feiras é porque a gente faz tanta coisa no final de semana que parece que estamos iniciando uma nova semana. Me desculpem. E eu queria começar então com o Dom Manuel, para que ele pudesse contar conosco, né? Dom Manuel, afinal de contas, como é que surgiu essa vocação, esse empenho pelo anúncio da palavra de Deus e principalmente esse compromisso com os mais pobres? Conta um pouquinho a nossa história, se apresente um pouco mais
para que nós possamos conhecê-lo e, a partir daí, termos um programa que seja humanizador da nossa igreja e da nossa evangelização. Queremos conhecê-lo. Bom dia, Daniel. Bom dia ao povo de Deus que nos acompanha nesse dia, em toda parte. É uma alegria poder partilhar com vocês um pouquinho da minha vida e também da minha missão. Então, eu sou bispo aqui da Diocese de Registro, sou missionário do Sagrado Coração de Jesus e estou aqui a serviço desta diocese há 2 anos e pouquinho. Eu posso dizer que esse compromisso com os pobres começou por 2 motivos. Primeiro, como graça, e depois como necessidade. Como graça, foi acontecendo na vida. Quando eu fui para a filosofia e fui fazer pastoral nas favelas da periferia de São Paulo, e também nos cortiços, depois no centro de São Paulo, na teologia, com os trabalhadores sem teto na época, daquela região bem periférica da Zona Leste. Tudo isso foi despertando em mim o desejo de estar mais perto dos pobres, de conhecê-los mais, de amá-los mais. E os pés são muito importantes. Quando estamos com os pés num lugar, a gente vai se convertendo. Só de ouvir falar, a gente não se converte. Então, primeiro, como graça, foi acontecendo. Talvez como fruto até da formação da nossa congregação, isso foi me levando a ter esse compromisso. E depois, como necessidade. Eu acho que o Evangelho é muito claro para a gente. A opção de Jesus é muito clara. E aí Jesus vai nos conduzindo, o seu Evangelho, a sua palavra, os profetas do Antigo Testamento. Tudo isso foi me levando a estar mais perto e comprometido com esses irmãos mais necessitados. Eu me lembro que, trabalhando com os necessitados, eu já tinha estado com os moradores de rua, já tinha estado com as mulheres prostituídas ali da Luz. Eu trabalhei 1 ano com elas, no meu primeiro ano de padre, fiz questão de conhecer um pouco essa realidade para poder ajudar as pessoas, depois ajudando com alimento e tudo isso, mas me faltava ainda uma coisa. O Evangelho de São Mateus 25 pedia que a gente completasse essas bem-aventuranças, né, esses compromissos, sobretudo com os presos. Eu nunca tinha entrado num presídio. E aí foi quando eu fui fazer, na pós-graduação, um trabalho que era a experiência religiosa dos encarcerados do Carandiru, do Pavilhão 9, a partir da Liberdade. E aí o diretor que estava lá me convidou. Pavilhão 9 não tem ninguém que quer fazer pastoral aqui. O senhor não aceita? Então, durante 3 anos, eu fui como pároco do Pavilhão 9, que tinha 900 presos, né, ali no Carandiru. Isso foi me levando também a estar em contato com esta necessidade, que são os sofredores de todos os ambientes, de todas as necessidades. Como nos ensina o Evangelho de Jesus, a presença vai nos transformando. E, nesse sentido, quero trazer a presença aqui do diácono Bernardo Rangel Turra, do Rio de Janeiro, Vicente Sérgio Brasil Fernandes, da nossa Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese do Movimento Nacional de Fé e Política, e Arlete Gomes, que também é da nossa Secretaria da Repam Brasil. E essa mesma questão e pergunta eu faço para Dom Adriano, ele que está nessa realidade desafiadora de São Félix do Xingu, e pedindo então que ele também conte um pouquinho. O senhor também está tentando colocar em prática as decisões do Sínodo, Dom Adriano. Depois de se apresentar, conta para nós essa história de colocar como pároca uma mulher ou uma religiosa, as duas coisas juntas. Como é que é essa história mesmo? Por favor, Dom Adriano. Abra o seu microfone, Dom Adriano. O Papa Francisco, na querida Amazônia,
bem na conclusão, no sonho pastoral, diz que a Amazônia tem que ser uma igreja laical, uma igreja que seja, né, com os leigos e leigas protagonistas. Então, para poder fazer que sejam protagonistas, tem que criar espaços, né? Então, 3 semanas atrás, um mês atrás, né, dei o envio a uma mulher que não é religiosa, é leiga, é teóloga, e ela assumiu a responsabilidade de gerir a paróquia de Santa Cruz do Xingu. Ela vai trabalhar em equipe com 2 irmãs, e também tem uma paróquia próxima, que é São José do Xingu, onde tem um padre e um dos nossos estudantes de teologia, e juntos, como equipe, procuram acompanhar as comunidades que estão na área do Xingu. É a área que fica próxima à terra indígena Xingu, que pertence, por uma boa parte, à prelazia de São Félix. Então, agora, esta nossa irmã, né, Gigliani, ela está lá e está começando a exercer o trabalho dela, o serviço dela junto com a comunidade. A gente estava um pouco preocupado porque, sendo que ela mulher, sendo negra, numa comunidade que tem uma maioria de imigrantes que vieram do sul e que são descendentes de italianos e de alemães, eu pensei que podia haver alguma dificuldade, mas eu vi que foi acolhida com muito carinho, com muito respeito. Eu tenho a impressão que ela pode fazer um trabalho excelente. Quanto à sacramentalização, o padre que mora em São José do Xingu e eu, cada 15 dias, um de nós estará lá para poder celebrar a Eucaristia, para poder atender às confissões, para poder, né, acompanhar também desse ponto de vista que é essencial as comunidades da região. Então, celebrando praticamente agora, essa semana, aqui a esposa estava lembrando que no dia 3 eu tinha viajado, eu começava a minha viagem para Roma, para participar lá nos bastidores, na Amazônia, a Casa Comum, a nossa tenda que protegeu e circundou o Sínodo da Amazônia. Então, as novidades do Sínodo já estão chegando na prática da nossa igreja na Amazônia. E isso é uma boa notícia que queremos transmitir também a todos e a todas. E nesse agir profético, seja como igreja e seja na sociedade como um todo, que nós precisamos efetivamente anunciar o reino de Deus. E por isso, então, a importância da carta ao povo de Deus. Eu conversava um pouquinho antes com Dom Manuel, Dom Adriano, dizendo justamente isso, que essa carta ao povo de Deus, ontem à noite nós tivemos o lançamento de um hot site, de um site quente no portal do CNLB sobre as eleições, e ali naquele lugar um subsídio com 5 encontros, e a última parte vai a carta em seu conteúdo integral. E sobre essa carta, agora nós estamos tendo também o nosso querido padre Walter Merlugo, que nos acompanha lá, ele é o secretário regional do Sul 1 da CNBB, e eu queria justamente saber, mas por que uma carta? Muitas pessoas questionam, os bispos deveriam se preocupar com todas essas ações sociais? Qual é o motivo e qual foi a necessidade de ter uma carta como essa? Qual é o horizonte? Quais são os objetivos que se colocam? Então, Dom Manuel, o senhor está com a palavra para apresentar, desde a sua perspectiva, como é que o senhor aderiu a esse movimento? O que é que te inspira e quais são os horizontes da Carta ao Povo de Deus? Quais são os principais desafios que levaram esse conjunto de bispos a escreverem essa Carta ao Povo de Deus? Por favor. É bom a gente explicar que nós, como bispos, estamos muito preocupados com a situação política, social, econômica do nosso povo. E quando nós pensamos em evangelização, nós não pensamos apenas a parte espiritual. A parte espiritual é fundamental, claro. É para isso que também nós vivemos e nós anunciamos a palavra de Deus. Jesus cuidou muito disso. Mas Jesus também esteve muito preocupado com a vida das pessoas. Ele queria liberdade completa. Ele disse um dia, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Essa vida, abundância não é só a parte espiritual, é a parte
total da pessoa humana. Por isso que nós, bispos, temos reunido, temos refletido, temos feito análise de conjuntura, não tem nenhum comunista no nosso meio, não tem nenhum comunista, mas tem gente comprometida com a vida do nosso povo, com a realidade do povo. E aí é preciso que a gente também anuncie aquilo que é bom, mas também denuncie aquilo que está tirando os direitos do nosso povo. E não é de agora que isso acontece, sempre há uma certa elite que tira este direito do povo, e a gente, como bispo, tem que estar atento. Somos pastores para cuidar das nossas ovelhas, e o cuidado é um cuidado integral. Acho que na carta deixamos bem claro isso. Não temos interesse político partidário, nem econômico, ideológico, ou qualquer outra natureza. Nosso único interesse é, de fato, o reino de Deus. Ajudar a construir o reino de Deus. E por isso é que nós escrevemos essa carta, para alertar o nosso povo. Hoje eu tenho a impressão que nós estamos sacralizando a política ou coisas dessacralizadas, estamos dessacralizando coisas sagradas. Então, isso para mim me preocupa muito. De repente você não pode questionar alguém que está fazendo coisa errada porque parece que é sagrado, não é? Não, é preciso questionar sim. Os profetas foram perseguidos na Bíblia, muitos foram martirizados, e é importante que a gente tenha essa postura como bispo, que cuida e que ama o povo de Deus. Muito bom, Manuel. Pensar a igreja nesse conjunto, né? Nessas dimensões integradas, para que o anúncio seja um anúncio pleno e as pessoas possam ter vida em abundância, como o senhor muito bem recordou, essa missão que Jesus nos deu. O diácono Bernardo Rangel Turra, Dom Adriano, dá os parabéns aí para o senhor e diz que realizar o sonho pastoral é uma atitude de profecia e de missionariedade. E na sua visão, Dom Adriano, afinal de contas, dá para suportar e concordar com essa ordem das coisas que estão sendo feitas, com tantas queimadas criminosas sendo feitas, autorização agora de ocupar até mesmo os espaços na beira dos rios, dos mares, das restingas e outros desmandos que estão acontecendo no nosso país, Dom Adriano? Por que a igreja precisa falar e precisa se manifestar contra essa ordem de coisas? É só pegar a Bíblia e ver quem é o Deus que se revela primeiro ao povo hebreu e depois, na pessoa de Jesus, se apresenta, né, como o Senhor e o Salvador, né, para toda a humanidade. Jesus, Deus, quando se apresenta e conhecido pelo nome, né, Yahvé, é quando ele vê a angústia do povo escravo, escuta o grito deles e, portanto, desce para libertá-lo. E se a gente lê a Bíblia, Deus se apresenta sempre: eu sou Yahvé, o Deus que te tirou da escravidão da terra do Egito. Ora, se o nosso Deus, né, já desde o Antigo Testamento, é um Deus que fica do lado dos escravos, do lado dos excluídos, do lado dos pobres, né, e para que possam viver com dignidade, viver em liberdade, viver organizados como povo, e os profetas continuam a mesma coisa, né, na mesma pregação, e os profetas, quem conhece um pouco, né, Oséias, Amós, Miqueias, mas também Jeremias, todos os profetas são duríssimos contra as elites quando exploram o povo, quando mentem, quando fazem da religião um culto vazio. E Jesus, a mesma coisa. Se ele foi crucificado, nós sabemos muito bem, né? E está escrito até na cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi condenado como subversivo, né? Como um criminoso, porque colocou em crise o sistema socioeconômico do templo, que em lugar de servir a Deus, estava servindo aos interesses dos saduceus e dos escribas e sacerdotes. Então, seguir a Jesus é
de fato, ficar ao lado dos pequenos e dos pobres e caminhar para que estes nossos irmãos possam viver e ter vida plena, começando aqui na Terra, para que depois Deus, né, os acolha plenamente na sua glória. A vida espiritual é justamente isso, é realizar o projeto de Deus. A vida espiritual é viver o reino de Deus. E o reino de Deus, Jesus diz que começa aqui. Quando os discípulos de João Batista perguntam, escuta, Jesus, é você que é o Messias que deve vir ou temos que esperar outro? Qual é a resposta de Jesus? Não diz, né, que ele faz discursos bonitos, que tem que esperar. Diz, olha ao redor de vocês, né, os cegos se enxergam, os coxos andam, né, os pobres se anunciaram a boa notícia e chegou o ano da graça do Senhor. E o ano da graça do Senhor era o jubileu, quando as terras eram repartidas de novo entre todos, os escravos eram libertados. Estes são os sinais que o reino de Deus está no meio de nós. Ora, se nós vivemos numa sociedade onde se destrói a natureza, né, os pobres são privados dos seus direitos e os trabalhadores são privados ou são cerceados dos seus direitos, a concentração de renda fica sempre maior na mão de poucos. Se faz discurso de violência e se fala mentira, como é que a gente pode ficar calado? São esses sinais que não permitem que fiquemos calados diante da necessidade desse anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, nessa perspectiva, é que essa carta reúne um conjunto muito grande de membros do episcopado. Nós estamos realizando, nesse momento, esse programa Despertar, Justiça e Paz, a partir da motivação do primeiro vídeo, essa ideia de que nós tenhamos pequenos vídeos para que as comunidades, uma vez por semana, pelo menos, se reúnam e, assistindo o vídeo, compartilhando por meio das suas redes sociais, façam chegar essa boa notícia de esperança a cada um e a cada uma das pessoas que participam da igreja, mas também que participam dos movimentos sociais. Nesse espírito, então, Dom Manuel, como que a gente pode fazer, enquanto igreja, para que essa missão profética se efetive, seja nas paróquias, nas comunidades, nas pastorais, equipes, movimentos? O que essa carta exige ou aponta como necessidade da ação da igreja para que nós tenhamos essa transformação acontecendo? E olha que nós já começamos esse período aí também das eleições. O que o senhor nos orienta e nos pode dizer? Por favor. A primeira coisa é a conscientização. Infelizmente, os meios de comunicação social, às vezes, começam a desviar muito o foco e o nosso povo começa a acreditar em coisas que não são reais. E são, às vezes, iludidos, são inebriados, e a gente entende a postura do povo a partir da massificação de informação que, às vezes, o nosso povo recebe. Nós vivemos um tempo de uma crise, dizem os estudiosos, sem precedente, tanto no mundo, mas em especial em nosso país. A crise econômica, a crise de desigualdade social, a crise ambiental que nós vimos aí há pouco tempo, né? Estamos vendo, a crise de Estado, a crise de saúde, a crise institucional, a crise da igreja, muitas vezes. Temos visto aí também situações difíceis dentro não só da Igreja Católica, mas também de outras igrejas, e que leva o nosso povo a sofrer e a perder a crença na própria vida, a crença em Deus, às vezes. Por isso, acho que a nossa missão, justamente, é levar a esperança às pessoas, mas sempre de maneira consciente. E a carta tentou fazer isso, não é? A gente sabe que nós, às vezes, não somos entendidos, né? Porque tomamos posturas, mas é preciso tomar postura e mostrar isso. E a carta foi uma forma que nós achamos, como bispos, de chegar ao povo de Deus, de dizer para o povo de Deus, olha, nós estamos preocupados com esta realidade. Acorda, vamos começar a pensar sobre isso, né? Agora vem as eleições. É preciso que a gente
faça uma avaliação. E eu acho que o critério é sempre o Evangelho. O critério é o Evangelho. O que está em sintonia com o Evangelho? Não aquilo que a gente às vezes fala, mas como a pessoa vive. Então, quando eu vou votar num candidato, eu preciso olhar um pouco a história dele, o seu compromisso com a vida, o seu compromisso social, o seu compromisso de doação, a sua generosidade para com as pessoas. Tudo isso é importante quando vamos votar. E, como vamos votar nos municípios, nós conhecemos bem os candidatos. Não podemos querer votar para o nosso interesse, mas para o interesse social, para o interesse de todo o povo de Deus. Esse é o grande objetivo. E a igreja pode ajudar muito nisso. Eu soltei uma pequena carta aos padres, aos leigos, incentivando também os nossos leigos a participarem da política. Vamos participar, porque assim nós podemos transformar um pouco esta realidade. E o convite à comunidade a apoiar aqueles membros das nossas paróquias, das nossas comunidades, membros comprometidos com a vida. Vamos apoiar, vamos votar nesses membros para podermos eleger gente boa, gente que nós conhecemos, comprometida com o Evangelho. Então, depois eu quero até pedir que o senhor me envie para a gente poder também, nas nossas redes, nós temos uma rede brasileira de Justiça e Paz e também nessa própria parceria que estamos fazendo com o Conselho de Leigos, com o Nesp, PUC Minas e com o Cefep, para que a gente possamos ter essas orientações pastorais para esse tempo, né? E a nossa participação no programa só vai crescendo. A Margarida Onofre, ela trabalha conosco na Comissão de Justiça e Paz e também é da Pastoral Carcerária. Ficou agradecendo essa presença. Como se sente falta dessa presença Dom Manuel na igreja, junto aos apenados, aos aprisionados, às aprisionadas também. É um lugar onde existe um vazio dessa presença, principalmente dos sacerdotes. Está aqui puxando a nossa orelha a Margarida Onofre, e por isso ela está muito feliz com essa presença nesses ambientes onde realmente a vida fica ameaçada, mas também está muito feliz, Dom Adriano, com essa história. Ela não sabia de uma mulher cristã leiga ser pároca no Xingu. E aí vem a Doris Meire, que eu conheço lá de Altamira, ela agradecendo, dizendo justamente que esse compromisso profético, já na parte anterior do Xingu, vai ajudar a fazer com que as águas lá em Altamira do Xingu cheguem mais limpas, Dom Adriano, porque ela sabe que uma mulher também animando o trabalho de uma paróquia, certamente vai fazer com que a consciência da comunidade diante da realidade socioambiental possa ainda mais ir adiante. E ela também não deixa barato, né? Padre Air, também Air José, nos dá os parabéns pelo debate, pelas informações extras, que muitas vezes o documento sozinho não dá conta, né? Mas ela fala justamente isso, a Doris, como fazer para despertar esse compromisso das nossas comunidades a fazer essa conscientização, né? E essa tomada de posição diante da realidade atual, né? E aí também está pedindo informações que nós vamos oferecer depois, aonde pode ser encontrada essa carta, né? Porque ela falou, tem um segredo de Estado, cadê essa carta ao povo de Deus? Precisamos divulgá-la cada vez mais. E eu quero dar boa notícia para a própria Doris e outros participantes aqui, que agora nós já decidimos, enquanto pleno da Comissão Brasileira de Paz, e ela já está na nossa biblioteca Marina Bandeira, lá no portal justicapaz.org, e tanto as duas versões com PowerPoint, como também a outra versão com as 152 assinaturas. E é nesse espírito que eu pergunto para Dom Adriano, que passos esse grupo de bispos pretende? A CNBB está respondendo a esse chamado à profecia? Qual tem sido essa resposta? Como que tem sido esse diálogo com a presidência da CNBB? As pessoas também querem saber justamente quais são os passos que podemos dar, porque a carta ela traz uma denúncia forte, uma profecia, mas vem logo a sede. O que fazer? E o que fazer
também como homens e mulheres de igreja e também enquanto sociedade. Tem muitas organizações da sociedade civil que manifestaram apoio e querem saber, então, qual é o próximo passo. Dom Adriano, qual é o próximo passo, então, e como fazer com que essa consciência chegue a todas as nossas comunidades? No mês de abril, houve a assinatura do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que viu envolvida a CNBB, a OAB e várias outras entidades, e em seguida se agregaram muitas outras, né, entidades da sociedade civil. E nós, como bispos, queremos que este pacto possa, de fato, se tornar operativo e possa dar resultados justamente em direção a uma vida melhor, a uma vida plena, e que ajude o nosso Brasil a sair deste impasse em que se encontra. Uma proposta que está sendo avaliada pela presidência e também pelo CONCEP, que é o Conselho da CNBB, é formar uma comissão especial pelo Pacto pela Vida e pelo Brasil, que teria como tarefa específica ver se consegue agregar entidades da sociedade civil e também, né, movimentos populares ao redor de uma ou duas, ou no máximo 3 propostas, mas que sejam chave para que nós possamos mobilizar o povo para sair deste impasse. Tem muitas pessoas e muitos grupos e muitas entidades que confiam que a Igreja Católica poderia exercer esta tarefa de catalisar as forças e unir as forças e ver de dar passos nesta direção. Se isso for possível e a Igreja, né, der este passo, eu creio que podemos talvez propor alguma coisa bem concreta e que pode de fato provocar uma crise neste sistema e uma saída que possa nos levar a melhores perspectivas. Uma das coisas que é importante é como fazer para continuar a levar a sério a situação da pandemia que estamos vivendo. Estamos perto de 150 mil mortos, gente. Não é pouca coisa. E não adianta dizer que está em baixa, que continua morrendo gente, continua tendo problemas sérios do ponto de vista... temos que pensar como, diante desta realidade, ter uma estrutura sanitária mais eficiente, mais ágil e também capaz, né, de ajudar na prevenção de mais mortes e na contenção deste morte. Isso é uma coisa. Outra coisa que é importante é, diante do quadro de desemprego, diante do quadro também, né, de crise que está se vivendo, é importante pensar se é possível uma renda básica universal. O dinheiro existe no mundo. E os ricos, né, as elites, as grandes elites, não falo dos que estão bem, né, da classe média, mas eu falo da elite do 1% do Brasil, eles têm umas massas de dinheiro enormes que literalmente não sabem o que fazer, estão nos paraísos fiscais e que servem só para produzir mais dinheiro à toa porque não vai ser colocado à disposição. Então, é hora que se repense a este sistema, porque, como o Papa disse, esta economia mata. Então, se começasse, né, a taxar as grandes riquezas, se regulasse o mercado financeiro, se desse uma renda básica universal, que é possível, né, para que todos tenham as condições mínimas para viver e depois possam, né, dar espaço à criatividade para poder participar e contribuir na vida social. Eu creio que é possível sair deste impasse e sair num mundo mais justo, mais equitativo e com os bens deste planeta mais partilhado. Porque, afinal de contas, o planeta Terra não é propriedade de nenhum presidente, de nenhum rei, de nenhuma elite, mas a Terra é de Deus. E quem criou o universo não é nenhum destes caras, mas é o próprio nosso Deus, que é Pai e deve ser, e para nós é Pai para todos, Pai e Mãe, né, para todos. Então, eu creio que a CNBB está estudando e vai dar passos, e eu espero que
nós possamos, de fato, né, agregar quantas mais forças possíveis, definir quais 1 ou 2 ou 3 metas que são fundamentais para quebrar esta situação e sair para uma realidade que seja diferente, né? Então, se eu entendi bem, quer dizer, a ideia é que a CNBB possa, de alguma forma, acolher essa profecia, colocando em prática, junto com as organizações da sociedade civil, em diálogo com elas, o Pacto pela Vida e pelo Brasil. E, a partir daí, então, essas urgências que o senhor levantava aí, eu identifiquei pelo menos 3 delas, né? O enfrentamento da pandemia, porque por mais que se fale que está diminuindo, ainda é enorme o número de pessoas que estão morrendo por conta da pandemia. Também a forma de obter com que esse auxílio não se reduza. Agora, além de muitas pessoas não receberem mais auxílio emergencial, a medida provisória do governo federal reduziu para R$300. Então, a ideia é que nós possamos nos engajar para que esse valor não se reduza e aí poder ter recursos, porque tem gente que tem ganhado muito aqui no Brasil, e aí a taxação de grandes fortunas seria um mecanismo de ter recursos disponíveis. Seria uma pequena parte desse montão de dinheiro que estaria disponível. Foi o que eu entendi, então, como proposições concretas que podem, sim, pegar e criar um ambiente para que essa riqueza que existe no Brasil seja melhor distribuída entre todos e todas. Se foi isso que eu entendi bem. É isso? A partir daí, então... Por incrível que pareça, justamente neste tempo de pandemia, bancos, fundos de pensão e estas entidades tiveram ganhos superiores aos outros períodos. Isso é absurdo. Não tem lógica uma coisa dessa. Então, ou seja, aumentou ainda mais a desigualdade. Exatamente, né? E isso não pode continuar desse jeito, porque cedo ou tarde vai criar uma crise que ninguém sabe de que proporções. E nós devemos prevenir isso na medida que estamos propondo alternativas para este sistema econômico que, de fato, né, é extremamente injusto, é imoral e, além de tudo, é podre, porque não tem mais como se sustentar muito tempo, devido ao fato que, para se sustentar, tem que explorar a natureza, tem que explorar as massas do povo, e a natureza está começando a reagir, né? O nosso planeta não está aguentando mais, e as massas populares também estão começando a não aguentar mais, né, a coisa. Nesse modelo de economia, de vida, de sociedade, como que deve ser, então, Dom Manuel, essa presença da igreja, atitude dos nossos líderes? O senhor já nos deu boas orientações, eu até anotei aqui, né, justamente essa ideia de que a igreja como um todo não apoia candidaturas, mas grupos para apoiar os que vêm. Nós possamos realmente ter esse despertar da consciência e esse assumir dessa profecia também. Ou que se pode fazer exatamente com a carta ao povo de Deus, né? O senhor poderia compartilhar algumas ideias, algumas perspectivas de ação a partir do próprio trabalho com a carta, com esses pequenos vídeos? Que sugestões o senhor tem para nos oferecer? Probleminha de comunicação, está me ouvindo? Opa, estou te ouvindo. Realmente a minha internet aqui ficou instável. Estou aqui na periferia do Distrito Federal e nem sempre a internet aqui é da mesma qualidade do centro, né? Mas é um pouco agora, caminhando já para o final do nosso programa, mas ainda não encerrando, dicas concretas de como fazer para que nós possamos ter assumir do Pacto pela Vida pelo Brasil, dessa profecia da carta. O que as comunidades poderiam fazer a partir desses vídeos, a partir do texto da carta? Eu recebi, vai ser novidade para o senhor e para Dom Adriano, um pequeno círculo bíblico que um missionário lá da Diocese de Pesqueira, Diocese de Dom José Luiz, fez, e ele, então, no final de semana, me enviou, e eu estou justamente olhando, e é sobre a carta ao povo de Deus. Essas são iniciativas positivas, Dom Manuel? É por aí? Ótimo, ótimo. Nós precisamos, a igreja precisa de criatividade.
Acho que é uma coisa fundamental, ter criatividade. É preciso descobrir novos caminhos. Quando o Papa fala de termos uma igreja em saída, também passa na criatividade. Acho que no Evangelho encontramos um Jesus muito criativo. Quando vemos a evangelização de Paulo, ele era muito criativo na forma de evangelizar. Quando ele vai para Corinto, porque lá era porto, lá era o lugar que podia evangelizar e soltar a mensagem para todos os lugares. Quando Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, é justamente para isso, também era porto, lugar de evangelização. Criatividade. Essa é uma primeira coisa. A segunda é solidariedade. Eu penso que nesse tempo de pandemia, nós evangelizamos mais pela solidariedade. Quando nós estamos distribuindo os alimentos, estamos organizando a sociedade para que juntos possamos servir os alimentos àqueles que estão com dificuldades. Então, é a solidariedade, estar muito perto de cada um. Depois, nessa linha, a presença. Nós temos que ser uma igreja de presença, estar em todo canto, os padres, os bispos, os leigos, aqueles que evangelizam, os catequistas, os ministros da palavra, estarmos em todos os lugares para levar o jeito de ser do evangelho. Então, isso é importante. E também a questão da misericórdia. A gente tem que trabalhar sempre com o coração comprometido com o sofrimento das pessoas. Misericórdia. Estar junto. E como fazemos isso? Eu acho que fazemos isso descobrindo em cada lugar qual é a necessidade. Cada lugar tem uma necessidade própria. E nós devemos estar atentos a isso. Penso que são inspirações que o Espírito Santo pode nos dando. E a carta é uma forma da gente tentar chamar atenção, não é? O Dom Adriano falava de que existe, quando a gente fala de ricos, a gente pensa nos bilionários. Quantos bilionários que tem aí que estão desviando dinheiro, aproveitando da pandemia para desviar dinheiro e crescer cada vez mais. E, às vezes a gente fala de pobre e as pessoas pensam que pobre é só quem está morando na rua. Não, não, pobre também é aquele que hoje está desempregado, que hoje está passando por dificuldade, né? E quando a gente fala de rico, a gente está falando também da classe média, daqueles que têm a sua casa, e é bonito que tenha. Todos nós precisamos ter a nossa casa, ter o nosso trabalho, ter os nossos direitos, né? Então, às vezes a classe média começa a pensar que nós não estamos também preocupados com ela, estamos também preocupados com todos. Agora, nós não podemos aceitar a exploração. É isso que nós não queremos. A exploração de uns poucos que se enriquece às custas de muitos que estão sofrendo. Então, acho que isso tem que ficar bem claro para o nosso povo. Não sei se eu respondi. Obrigado, Dom Manuel. Acho que são elementos para que a gente possa compor esse agir sempre novo, né? Nós estamos iniciando o mês missionário. Ontem foi dia de Santa Teresinha, né? Até Dom Adriano está vindo de uma comunidade com esse nome. E hoje é dia dos Santos Anjos, né? Os Anjos da Guarda, justamente para que a gente possa ter essa proteção. Eu ouvi Dom Adriano dizendo que no trecho que ele passou tinha uns 3 ou 4 trechos sem asfalto, com muito buraco. Então, a gente precisa dessa proteção também. E isso, Dom Adriano, quer dizer, a partir dessa perspectiva de igreja, qual deve ser as ações concretas, o que a gente pode fazer com a Carta ao Povo de Deus, com esses pequenos vídeos, para aumentar essa consciência, principalmente também a partir das nossas pastorais sociais? Diga lá, Dom Adriano, por favor. Está com o microfone fechado, Dom Adriano. O que o Dom Manuel sugeriu é que a igreja, infelizmente, deixou de fazer, não totalmente, mas em boa parte, é o trabalho de base, né? De conscientização, de organização de comunidades ou de reorganização de comunidades. Vivemos num tempo em que
a cultura dominante é uma cultura individualista e está destruindo a família, está destruindo os laços interpessoais ou os está debilitando, enfraquecendo. Nós, como cristãos, somos seguidores de um Deus que é comunhão de amor, que é comunidade. Nós devemos defender com unhas e dentes o espaço comunitário, reconstituir esse espaço e, dentro das comunidades, refletir a palavra de Deus e a vida. As duas coisas não podem ser divididas. Quando nós aprendemos a ler a Bíblia, não para nos aliviar das nossas angústias, mas para enxergar a partir daquilo que Deus já agiu na história, qual é a atitude que devemos tomar e que podemos contar com esta presença se caminhamos, né, em justiça e amor, aí então a gente começa a ter força para poder fazer uma leitura crítica da realidade, se organizar para poder enfrentar problemas pequenos e também começar a enxergar os grandes problemas e enfrentá-los também, né? Então, fazer esse trabalho de conscientização é fundamental e fazer esse trabalho em comunidade. Se nós não conseguimos reestabelecer laços de fraternidade, laços de partilha, laços de comunhão entre nós, a partir da fé, nós não temos, de fato, né, como fazer para transmitir a boa notícia do Evangelho e não vamos poder ajudar o nosso Brasil e também o nosso planeta a sair do impasse em que se encontra, né? Nessa dinâmica de igreja viva e de igreja profética, então, creio eu que com essa criação dos espaços, nós estamos aqui num espaço que estamos tentando justamente fazer esse despertar com justiça e paz e até convidar para que nas nossas dioceses tenhamos também comissões de justiça e paz para colaborarem nessa ação, nessa missão pastoral profética junto com outras pastorais. Quero aproveitar a oportunidade do programa para dizer que ontem tivemos uma reunião, Dom Adriano e Dom Manuel, com os articuladores regionais das pastorais sociais. Nós estávamos em mais de 25 pessoas reunidas e o assunto principal, a partir da partilha do que cada articulação estava fazendo, era justamente ideias que convergiram muito para que essa comissão episcopal, e Dom Valdeci, então, anunciava que realmente ele é parte desse conceito que Dom Adriano falava, há interesse realmente que tenha essa comissão para fortalecer esse diálogo com a sociedade e, a partir daí, então, colocar em prática essas prioridades que, no levantamento que foi feito, a Comissão das Pastorais Sociais recebeu 21 respostas das 26 pastorais sociais do que fazer. E todas diziam da urgência desse enfrentamento com a pandemia, de caminhos para enfrentar a fome e o desemprego. Tanto dinheiro tem nos bancos e na vida do povo, então, tão pouco. Então, esse discernimento como algo muito importante, também queria aproveitar a ocasião para dizer então, que está se dando passos e todo esse material que está sendo levantado, fruto da escuta do que fazer a partir dos regionais e das pastorais, vai ser entregue possivelmente, e Deus abençoe, a essa comissão episcopal, a essa comissão especial para o Pacto pela Vida pelo Brasil, para que possa, então, fortalecer esse diálogo e, a partir daí, então, caminharmos nessa comunhão e nessa perspectiva de construção de espaços cada vez mais comunitários, né? E, por fim, então, já estamos nessa última hora, esses últimos minutos do nosso programa, Despertar com Justiça e Paz, e nós convidamos a todos aqueles que possam multiplicar, porque depois esse programa fica gravado também, e a partir daí, então, a gente pode fazer esse trabalho acontecer. Hoje também é Dia Internacional da Não Violência, né? E numa sociedade que, em nome de Deus, está se incentivando tanto a violência, o uso de armas, é preciso que nós tenhamos, então, essa homenagem. Essa é a data de nascimento de Gandhi, 151 anos do seu nascimento. Também queria colocar como uma motivação adicional, já que o nosso programa é Despertar e Paz. Com essas motivações, qual é a sua palavra final, qual é a sua mensagem, Dom Manuel, para esse final de semana e para toda a outra semana que se inicia? A minha palavra é a palavra sempre de esperança. Passamos aí por um momento difícil,
estamos passando e vamos superar com a graça de Deus, com união, com vida de comunidade, de fraternidade, solidariedade e, sobretudo, de compromisso com aqueles que mais sofrem. Então, essa palavra é de esperança e da certeza de que Deus está conosco. Deus não nos abandona e a sua presença nos anima e nos transforma. Amém. Estamos aqui, então, com mais participações que não param de chegar. Precisamos fortalecer o sistema único de saúde com políticas públicas também. Lembrava aqui o diácono Bernardo, né? E a Vera Araújo, que participa conosco, nos acompanha também na comissão, diz justamente isso, né? Que a igreja oficialmente não deve apoiar nomes, mas sim auxiliar nesse discernimento, desse trabalho de base. Ela repete um pouco aquilo também que foi dito tanto pelo senhor Dom Manuel como por Dom Adriano, para que a gente possa ter, então, discussão de projeto de cidadania e não só disputa de nomes nessas eleições municipais. E depois, então, também tem mais parabéns aqui aos bispos pela profecia contida na carta ao povo de Deus. Dom Adriano, então, passo para suas considerações e palavras e mensagem final, por favor. O que eu quero dizer é muito simples, né? Como cristãos, diante de qualquer situação, por quanto difícil seja, nunca podemos perder a esperança. E esta é a mensagem também que o Dom Pedro, né, nos últimos anos repetia: tem que ter esperança, tem que ter esperança. E ele, quando dizia isso, sabia e percebia perfeitamente que o Vale do Araguaia, onde ele trabalhou por 50 anos, estava sendo e está sendo, né, engolido pelo agronegócio, né, de uma forma avassaladora. E diante deste quadro, que parece um fracasso total, ele tem que ter esperança. Nós temos que esperar contra qualquer esperança. Por quê? Porque na medida que nós, né, formos fiéis ao projeto de Deus, Deus não vai faltar de fazer a parte dele. Agora, tem que ser uma esperança ativa, né? O Pedro inventou um verbo, esperançar. E nós temos que esperançar, ou seja, fazer acontecer aquilo que nós esperamos. Que Deus nos ajude e que fiquemos bem comprometidos, né? Sabendo que o Deus em que nós acreditamos é este Deus que está sempre do lado dos pequenos, do lado dos excluídos, do lado dos marginalizados. Muito obrigado, então, Dom Manuel, Dom Adriano. Quero sempre convidar para que vocês também nos ajudem a divulgar esse programa Despertar com Justiça e Paz. E com essas palavras de esperança, e eu quero dizer que o nome do caderno de reflexão sobre as eleições, lançado ontem com exclusividade para esse site, com 5 encontros, é justamente esse verbo que estamos convidados a conjugar: esperançar. E aí eu convido também para que nós possamos utilizar esses instrumentos na colaboração e na solicitude pastoral de cada uma das nossas igrejas. Muito obrigado, Dom Manuel, muito obrigado, Dom Adriano, que os senhores possam continuar sendo essas luzes, né? O Senhor vai acendendo luzes quando precisamos dela, e nesse período estamos na expectativa hoje do anúncio amanhã da nova exortação do Papa Francisco, que pode também ser esse sinal de esperança, como tem sido sempre para todos nós na Igreja do Brasil e na Igreja Universal, que possamos seguir juntos na profecia. Muito obrigado mais uma vez e seguimos juntos no programa Despertar Justiça e Paz, todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, aqui pelos nossos canais da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e da Rede Brasileira de Justiça e Paz. Muito obrigado pela audiência de todos aqueles e aquelas e pedimos, compartilhem, porque o programa depois fica gravado e pode ser também utilizado nesse processo de conscientização e de evangelização, porque tomar consciência faz parte do anúncio da Boa Nova. Muito obrigado, um bom dia, bom final de semana para cada um e cada um. Manuel, bom dia. Um abraço a todos. Até.